Irmãos, amém. Graças a Deus, no tempo ali que nós temos, com a ajuda do Senhor, a gente quer aqui revisitar uma palavra, né, com a permissão dele mesmo. Filipenses capítulo 1, verso 1. Mais uma vez, Senhor, te entregamos esse momento da palavra, reconhecendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Queremos, mais uma vez, nos colocar a todos nas tuas mãos. Que o Senhor venha nos falar de acordo com a necessidade que o Senhor conhece aqui de cada coração. O Senhor nos edifique, o Senhor também cinja as nossas mentes e nos guarde de toda operação do nosso adversário. Em nome de Jesus, nós oramos e também te somos gratos. Aleluia. Irmão, só Pedro disse que ele traria, naquela palavra ali, na sua segunda carta, ele traria para os irmãos lembranças, né, para despertar a mente esclarecida dos irmãos. Ou seja, nós já temos o esclarecimento de muitas coisas na nossa mente e às vezes o Senhor nos traz uma palavra para nos relembrar dessas verdades. A gente revisita a palavra para poder revisitar essas verdades. Então o Senhor, Ele de vez em quando faz isso. Nós temos, por exemplo, 5 livros escritos por Moisés, o chamado Pentateuco. O 5º livro é uma revisão. Deuteronômio, o 5º e último livro do Pentateuco, é uma repetição da lei. Então, de vez em quando, o Senhor nos faz revisitar a palavra que nós já sabemos, já conhecemos, porque Ele quer nos relembrar dessas verdades, firmar mais essas verdades e até nos falar mais um pouco sobre essas verdades. É o que deve acontecer aqui na leitura desses 2 versos aqui. Filipenses 1, 1 e 2. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, o versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Nesse versículo, nós temos o modelo. É claro que esse não é o único versículo, mas nesse versículo nós temos o modelo de como Deus concebe, de como Deus imagina uma igreja numa cidade. Esse versículo aqui. A Bíblia, nós costumamos dizer, ela não é como um manual. Quando você compra um celular, aí você recebe junto com o celular um manual, aí lá tem assim, página 3, como adicionar um contato, não é assim? Página 5, como inserir o chip. O manual é assim, tem o título, aí você vai na página, tem lá toda a explicação daquele assunto que você precisa saber. A Bíblia não é assim. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela tem uma linguagem própria. Então Deus, o que foi que Deus fez? Ao invés de Ele deixar assim, registrado tudo direitinho com o manual, Ele simplesmente fez o relato das coisas. E no relato, Ele nos traz o modelo. No relato, Ele nos mostra como Ele quer que a coisa funcione. É assim. Inclusive, por causa disso, porque a Bíblia não é um manual, toda pessoa curiosa, toda pessoa que se aproxima da Bíblia para ler, só para ter conhecimento mental dos assuntos, não vai conhecer nada. O curioso, a pessoa curiosa, lê a Bíblia e não entende nada, sabe nada. Lê a Bíblia e fica pior do que quando leu, antes de ler. Por quê? Porque a Bíblia, ela é o único livro que nós podemos chamar de a palavra de Deus. Nós só compreendemos a Bíblia se o próprio autor da Bíblia nos explicar. E para
a gente compreender a Bíblia não é curiosidade, não é inteligência, é dependência do Espírito Santo. Então já começa aí. Se não tiver Espírito Santo, se não tiver nascido de novo, não tem compreensão nenhuma. Então, quando o Senhor coloca o relato aqui, esse versículo, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele está mostrando para a gente o que é uma igreja numa cidade. A carta é endereçada, depois a gente fala sobre Paulo e Timóteo, mas a carta aqui é endereçada a todos os santos em Cristo Jesus. Ou seja, a palavra dessa carta foi endereçada primeiramente aos santos. Eu falei para os irmãos uma vez, vou repetir, se você teve um passado católico como minha família, quando você ouve a palavra santos, ainda tem lá no depósito, lá no beck, aquela ideia de que santo é aquela imagem, é aquela pessoa que nós aprendemos com o catolicismo, que ela intercede por nós diante de Deus. A gente faz uma promessa para essa pessoa, né? E isso é o que nós aprendemos sobre santos no passado. A Bíblia diz que santos são todos aqueles que já nasceram de novo, já foram chamados por Cristo Jesus para fora desse mundo. A palavra santo significa separado. Santificar é separar. Então, eu e você, quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos santificados. Fomos separados desse mundo. A palavra santo não quer dizer perfeito, de forma nenhuma. Perfeito não, perfeito só o Senhor. Eu não vou ler não por causa do tempo, mas você pode depois checar. No início de 1 aos Coríntios, na introdução da carta, Paulo fala assim: aos santificados em Cristo Jesus. Primeiro ele fala assim: aos santificados em Cristo Jesus. Eu e você fomos santificados quando fomos chamados desse mundo. E depois fala assim: chamados para ser santos. Parece uma contradição esse versículo, mas de forma nenhuma é uma contradição. É o processo de Deus. Ele nos santificou desse mundo, nos separou desse mundo, não somos mais desse mundo, servimos a Cristo agora. Então nós fomos santificados e fomos chamados para ser santos, ou seja, a santificação na nossa vida vai continuar. Depois que a gente se converte, a gente vai continuar sendo santificado. Tudo aquilo, os pecados, a gente abandona. As coisas ruins da nossa alma, distante de Deus, a gente vai sendo transformado, vai sendo santificado e vai chegar um dia lá na glória onde seremos completamente santos. Aí sim, perfeitos, maduros em Cristo Jesus. Mas nós estamos no processo de santificação. Então, santo não é perfeito. Eu sou santo, você é santa, porque nós estamos em Cristo Jesus, santificados e chamados para ser santos. Nós aprendemos errado aí fora o conceito de santo. Primeiro, que não existe ninguém para poder interceder por nós diante de Deus. Não existe essa figura na Bíblia. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus, homem. Não existe uma pessoa que eu vou pedir a ela uma coisa, para ela pedir a Deus por mim. Não existe isso na Bíblia. Se nós estamos em Cristo, o nosso lidar com Deus é direto, sem intermediários. Então, por isso que a carta está sendo endereçada a todos os santos em Cristo Jesus. Não esqueça do em Cristo Jesus, porque não existe santo sem estarmos em Cristo. Existe pessoa boa,
existe pessoa que faz caridade, existe pessoa educada, existe pessoa consciente da sua cidadania, tudo isso existe, fora de Cristo. Agora, em Cristo, é que nós podemos ser santos, fomos santificados desse mundo e estamos continuando a ser transformados diante do Senhor. Então, aos santos em Cristo Jesus, há uma grande diferença entre estar em Cristo e não estar. O mundo debate aí o racismo, negro, branco, amarelo. A Bíblia reconhece duas raças em toda a humanidade, e essas raças não são medidas pela cor da pele. A Bíblia separa a humanidade em duas raças. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Somente. Por isso que o Evangelho, algumas pessoas dizem assim, o Evangelho, o cristianismo é uma pregação de brancos. É uma pregação eurocêntrica. Não. Jesus falou assim, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, na Oceania, o Evangelho é para toda criatura, independente da cor da pele dela. O Senhor quer que todos se rendam ao Evangelho. Por quê? Porque salvação só há em Cristo Jesus, seja ele africano, europeu, americano ou de qualquer outro canto dessa terra, desse planeta, salvação só em Cristo Jesus. Então, se ele não está em Cristo, ele está em Adão, ele está na raça pecadora, ele está separado de Deus, e como diz Efésios 2, ele é filho da ira, filho da desobediência. Então ele precisa vir para Cristo para receber a salvação, para receber o perdão dos pecados, para receber a vida eterna. Jesus não é uma religião. O Evangelho de Cristo não é uma religião. O Evangelho de Cristo é a única forma de um homem se reconciliar com Deus. Então, o Evangelho não é uma pregação de brancos, nem de negros, nem de lugar nenhum. O Evangelho nasceu no céu, porque o Evangelho, na verdade, é uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é o Evangelho, as boas novas de salvação de Deus para a humanidade. Então, por isso que a carta é aos santos, a todos os santos em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Eu também. Então, essa palavra é para nós. Amém? E nós podemos dizer, irmãos, que a todos os santos que vivem em Filipos, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, tem um parêntese aí, que vivem em Filipos. Então, vou passar para o final do versículo, depois a gente volta. Que vivem em Filipos. Deus enxerga, não está isso escrito aqui só desse versículo, mas em outros tantos versículos do Novo Testamento, Deus enxerga uma igreja em cada cidade. Por isso que Paulo e Timóteo, eles podem endereçar uma carta para todos os santos que vivem naquela cidade, porque todos os santos em Filipos, eles formam a igreja em Filipos. O modelo é o mesmo para nós hoje, não podemos modificar isso aqui. Deus olha para Salvador e vê apenas uma igreja. Não existe, a gente às vezes fala errado, precisamos corrigir nossa linguagem. A gente fala assim, que Salvador tem 200 igrejas. Essa frase está errada sobre muitos aspectos. Primeiro, que a gente quando a gente fala assim, a gente está se referindo aos prédios. E igreja na Bíblia nunca foi prédio. Igreja na Bíblia sempre foram as pessoas convertidas ao Senhor. Nunca. Essa linguagem, eu vou para a igreja, a gente baniu do nosso vocabulário. Eu vou para a igreja domingo. Não existe isso, irmão.
Você é parte da igreja. Isso aqui, ó, é um local de reunião. E não é só esse aqui não, todo lugar onde o povo de Deus nessa cidade se reúne, são prédios. Igreja é quem está lá dentro. Então, o Espírito, através desses irmãos, está enviando uma carta para os santos que vivem naquela cidade. Se mandasse para cá hoje, ia ser a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Salvador, que vivem em Aracaju, que vivem em Valença, que vivem em Lauro de Freitas, que vivem em Contagem, que vivem em Belo Horizonte, que vivem nas cidades. Uma igreja em cada cidade. A igreja, irmãos, ela é, digamos assim, geograficamente limitada pela cidade. Quando você passa para Lauro de Freitas, você já está na igreja em Lauro de Freitas. Se eu me mudar daqui hoje e for morar em Valença, estarei me reunindo com a igreja em Valença. Não serei mais da igreja em Salvador, porque a Bíblia divide assim. Não é divisão de estar brigando um com o outro, não. É divisão só geográfico, para você saber. E a igreja só inclui os santos, aqueles que nasceram de novo. Como é que eu faço parte da igreja? Como eu passo a fazer parte da igreja? Eu vou procurar Renato ali, eu vou assinar um documento. Renato, a partir de hoje, eu faço parte da igreja. É assim? Não. Procurar Beto, né, Beto? Ah, Beto. Não. A gente falou antes o quê? Que Deus reconhece duas raças na humanidade. Os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Como é que você e eu passamos a fazer parte da linhagem de Adão? Jaime estava falando aqui nos domingos passados. Porque nós nascemos, somente. Você nasceu em Adão. Eu nasci em 20 de agosto de 1970. Nasci em Adão, não tive escolha, eu já nasci na raça adâmica, pecaminosa, distante de Deus. É assim. Da mesma forma, como é que eu faço para fazer parte da igreja? Eu tenho que nascer de novo. Tenho que me converter a Cristo Jesus, receber Jesus no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Naquele momento ali eu vou nascer do alto, como diz a Bíblia. Aquele versículo que nós conhecemos muito. Ele veio para o que era seu, João capítulo 1, 12. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, está vendo? Mas a todos quantos o receberam, você recebeu Jesus, eu também. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, de se tornarem filhos de Deus. Aí diz assim, a saber, aos que creem no seu nome. Então lá, eu nasci a primeira vez nesse mundo, em 20 de agosto de 1970. Mas eu também nasci de novo, 2 vezes. A segunda vez, em 7 de julho de 1985. É a segunda vez que eu nasci do alto, nasci para Deus, nasci para o corpo de Cristo, para a igreja. Aleluia. Irmão, guarde bem essa data, viu? A sua, a minha não. Guarde bem a data que você se converteu. Foi o dia que você saiu, Jaime, de Adão e veio para Cristo. Não foi o dia que você mudou de religião, não. Deus nos guarde. Foi o dia que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida. Aleluia. Até hoje me lembro desse dia. Foi um domingo como hoje. E quando eu acordei naquele domingo, como eu sabia que de noite eu ia para a reunião da igreja, eu não estava pisando no chão naquele domingo, eu estava flutuando. Porque o Senhor já estava falando ao meu coração, e eu não sabia, mas de noite eu ia ter o encontro mais maravilhoso da minha vida. Ia receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Está vendo? O novo nascimento. É assim que a gente passa a fazer parte da igreja. Não é assinando um documento, não é indo para o cartório, não é uma aceitação mental, não. É dizendo, Jesus, hoje eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida.
Aí como é que o novo nascimento vai ser operado? Não se preocupe, você não sabe, mas Deus sabe. Porque Jesus falou para Nicodemos assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas você não sabe de onde ele está vindo, não é assim, nem para onde ele vai. Assim é o que é nascido de novo. Eu não sei como o Senhor operou o novo nascimento na minha vida, eu sei que Ele operou, e eu estou aqui hoje. Então nós fazemos parte da igreja, porque nascemos de novo, e é claro, não somos nós somente aqui não, essa cidade está cheia de irmãos nossos em Cristo Jesus, que também nasceram de novo, são nossos irmãos, fazem parte dessa única igreja que existe nessa cidade, amém? Aqui não é um falar divisivo, não, para dizer só nós aqui somos a igreja. Deus nos guarde. Imagine, você dizer um negócio desse é até limitar a obra de Deus a um punhado de gente. Não, esse evangelho já alcançou milhares e milhões de pessoas, aleluia. Independente de reunir conosco ou não aqui. Mas essa clareza, irmãos, essa clareza sobre como é a igreja numa cidade, como Deus estabeleceu esse modelo, é uma clareza que Deus tem restaurado, porque nem todos têm essa clareza. Deus, ao longo dos séculos, tem restaurado essa verdade foi perdida. Tanto que hoje, quando você conhece um irmão aí fora, um irmão amado, precioso, que você ama, ele também te ama, mas quando você descobre que ele é crente, ele descobre que você é crente, amém, irmão é crente, de que igreja o irmão é? Está vendo? Tem essa pergunta. O irmão congrega onde? Porque hoje em dia, como disse um amado irmão, não basta só você dizer que é crente, tem que dizer de que igreja você é. Se nós estivéssemos no padrão das Escrituras, se você conhecesse um irmão hoje em Salvador, e ele mora em Salvador, você não precisava perguntar de que igreja ele era. Porque se ele vive em Salvador, ele é da igreja em Salvador. Agora, se ele morasse em Belo Horizonte e estivesse aqui a trabalho ou estudando, aí sim, irmão, eu estou aqui estudando, mas eu sou da igreja em Belo Horizonte, está explicado, beleza, porque esse é o padrão das Escrituras. Então, por isso que esse versículo, essa carta, é direcionada aos santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Pronto, você pegou aí a cidade toda, até ali a fronteira de Lauro de Freitas, e a de cá, a da BR, e se tiver outra fronteira aí que eu não considero, mas a igreja em Salvador tem os limites geográficos da cidade de Salvador. Esse é o princípio da Bíblia. Então, por isso que lá você tem igreja em Corinto, igreja em Jerusalém, igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, cada uma dessas é uma cidade, e é por isso que não precisa botar nome aí fora, porque entre aspas, está gravado isso aí, viu, Jaime? Nossa igreja não tem nome, Deus nos guarde. Primeiro, a gente não tem igreja, quem tem igreja é o Senhor Jesus Cristo. E segundo, que a gente não tem liberdade de fazer o que Ele não nos pediu para fazer. Então, aí fora, não é para ter nome nenhum, porque nós não somos uma igreja, nós fazemos parte da igreja, aleluia. Uma vez o irmão Ni disse que conheceu um irmão, e o irmão falou para ele assim: irmão, amém, de que igreja o irmão é? Aí ele não ia perder tempo a explicar ao irmão. Ele falou assim: da mesma da sua. Encerrou a conversa, não perguntou se é batista, se é da Assembleia, não. Somos da mesma igreja, irmão, porque essa que é a revelação das Escrituras. Mas como eu disse, essa verdade está sendo restaurada, porque a maior parte do povo de Deus não pratica isso, ou pratica. Se praticasse, a gente não teria o protestantismo com suas milhares de denominações. E não teríamos o próprio catolicismo lá atrás, que foi ele que começou isso. Não vai dar tempo, é claro, mas nós já falamos aqui, não uma vez apenas, sobre as parábolas de Mateus 13, contando ali a história da igreja.
as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3. E uma das parábolas que o Senhor conta lá em Mateus capítulo 13 é a parábola do fermento. Diz que uma mulher tomou 3 medidas de farinha e escondeu o fermento, misturou o fermento nessas 3 medidas de farinha. O que é isso? Provavelmente, essa mulher é o catolicismo romano, que pegou a pureza de Cristo, pegou a palavra pura do Senhor e misturou com seus próprios ensinamentos, porque fermento na Bíblia tem algumas significações, e uma delas é ensinamento falso. Então, isso que nós estamos vendo hoje, em 2021, é resultado da distorção do ensino lá do início. Irmão Délcio, ele gosta de falar uma coisa. Ele falou para nós uma coisa assim. Cadê Zelito? Está aí? Zelito ali, está dormindo ali, Zelito. Acorda, Zelito. Olha, Zelito. Zelito é pedreiro ali, ó. Tem aqui essas pedras aqui do local, nessa cerâmica. Ó, não está certinho aqui a linha aqui, ó. Não está? Mas se a partir da primeira pedra ali, as seguintes, eu começar a desviar 1 milímetro da pedra seguinte, 1 milímetro de uma, um de outra, essa linha que começou certinha aqui, ó, vai parar lá onde está o Wilson ali, vai fazer assim, ó. É o que acontece. Quando você desvia do ensino da palavra de Deus, aí no início ninguém percebe, é 1 milímetrozinho de desvio. Lá na frente, séculos depois, aquilo virou um monstro, aquilo virou uma distância enorme, porque você desviou lá no começo. Então, por isso que o catolicismo romano, irmãos, e qualquer pessoa que estiver aqui, se você é católico, não se ofenda com essas palavras. A gente está falando da Bíblia aqui. Se a gente começa a admitir que eu posso, em algum momento, introduzir qualquer ensinamento no meio dos ensinamentos da palavra, isso é desvio. E lá na frente vai mostrar o resultado nefasto, ruim. Então hoje nós temos o povo de Deus nessa terra. No catolicismo tem gente que serve a Deus, no protestantismo tem gente que serve a Deus também, graças a Deus, mas você vê o povo de Deus misturado com um monte de ensinamento falso, com um monte de ensinamento fora das Escrituras. Então Deus precisa restaurar essas verdades. Ele vai fazer isso com todo mundo? Não. Porque nós vemos, por essas parábolas de Mateus 13, pelas cartas de Apocalipse 2 e 3, que até a volta do Senhor, você vai ter essas realidades. Você vai ter o catolicismo, Tiatira, você vai ter o protestantismo, Sardes, e você vai ter Filadélfia e Laodiceia. É até a volta do Senhor. Então, nem todos verão, mas aqueles que virem essas verdades precisam ser fiéis a elas. Porque Deus precisa restaurar um testemunho na terra para poder dizer assim, ó, ali é cumprida a minha palavra. Por isso que Filadélfia, o Espírito Santo elogiou a igreja em Filadélfia, dizendo assim, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É isso que o Senhor quer da igreja. Eu vou só citar uma coisa rapidinha sobre a igreja católica. A igreja católica, os papas, eles têm por fundamento, o papado tem isso como fundamento, que a igreja pode produzir ensinamentos dela, ensinamentos novos, que não necessariamente estão na Bíblia. Eles deram para si mesmos essa autoridade. Isso é um perigo terrível e nós estamos vendo os resultados aí fora.
Então é necessário guardar a palavra de Deus, não negar o nome do Senhor. Então, o modelo está aqui. Todos os santos em Cristo Jesus, aí fala assim, inclusive bispos e diáconos. Na igreja, numa cidade, também tem bispos no plural, e diáconos no plural. Bispos se refere à esfera do governo. A igreja na localidade tem liderança, não é solta não. Engraçado que às vezes alguns irmãos nos conhecem, aí falam assim, lá não tem pastor não? Você já escutou isso? Eu já. Lá não tem pastor não? Nós precisamos estar claros. Quando as pessoas nos perguntam isso, lá não tem pastor não? Elas na verdade estão se referindo à liderança. Porque pastor na Bíblia não é dom de liderança, é outra distorção que acontece aí fora. O governo da igreja, a liderança da igreja numa cidade é exercida pelos bispos, ou é a mesma função. Na verdade, é a mesma pessoa tratada na Bíblia com 3 palavras. É bispo, presbítero e ancião. Representam o governo da igreja naquela cidade. Então, lá não tem pastor não? Nós devemos estar claros para dizer assim, a liderança da igreja é exercida pelo presbitério, pelos presbíteros, e entre nós há 5 presbíteros. Porque bispo não está sozinho, é bispos e diáconos. Não existe uma liderança só na igreja, porque todo homem que é líder sozinho, ele se atrapalha, ele está sujeito ao ataque do inimigo porque ele está sozinho. Então, em Filipos havia bispos, presbíteros, em Salvador também. Não existe uma liderança só, um presbítero, não. A Bíblia sempre apresenta esses homens no plural, bispos e diáconos. Então, não dá tempo de tratar agora, mas aqueles outros homens que o Senhor separou para servir a igreja, que estão, depois você lê, lá em Efésios 4, verso 11, que diz assim, e Ele mesmo separou ou concedeu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses 5 não são dons, não são homens da liderança, do governo, não. Governo é presbítero, governo é bispo. Esse é o modelo das Escrituras. Agora, cada um desses que eu citei, que Efésios 4:11 cita, cada um desses tem uma função no ministério da palavra, no ensino, na pregação. São esses homens aqui. E nesses versículos que nós lemos, você tem Paulo e Timóteo, que são apóstolos, que servem a Deus no ministério da palavra, tá certo? Mas Filipos tem bispos e tem também diáconos. Quem são os diáconos? Os diáconos foram instituídos lá em Atos capítulo 6 para servirem às mesas, cuidarem dos assuntos práticos dos santos. Então você tem diácono servindo no louvor, você tem diácono servindo nas finanças, você tem diácono servindo em várias esferas práticas da igreja na cidade. Bispos e diáconos. Esse é o modelo que o Senhor nos apresenta. Irmãos, olha, pode parecer, vou finalizar por causa do horário, pode parecer que nós estamos falando só de aspectos técnicos, mas considere o seguinte, isso está na palavra de Deus, e se Deus deixou esses aspectos registrados, é porque Ele quer que a gente pratique dessa forma. Há 2 textos que também não vou ler por causa do tempo, do Antigo Testamento,
que quando o Senhor, ele ordena a Moisés que construa o tabernáculo, você pode anotar, para depois você ler, no início do capítulo 25 de Êxodo, quando o Senhor vai dar a ordem para Moisés construir o tabernáculo, ele fala assim: faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Então, desde lá, quando o Senhor deu a ordem para construir o tabernáculo, Moisés e ninguém tinha liberdade de fazer nenhuma obra que Deus não tivesse mandado. Então, nos mínimos detalhes, o Senhor deu ali. Se aquela tábua daquela parede ali, o Senhor falou que ela tem 1,90 m, não é para fazer com 1,95 m, é para fazer com 1,90 m. Não tem liberdade para eu dizer, não, mas eu acho que com 2 metros é melhor. Não existe isso. Na obra de Deus, não. Na minha casa eu faço isso. Na obra de Deus é 1,90 m a tábua. E da mesma forma, lá adiante, já com o reino estabelecido, no tempo de Davi e Salomão, quando agora o tabernáculo é substituído pelo templo que Salomão constrói. Aí você pode ler depois, 1 Crônicas, capítulo 28, Davi diz: todas as obras dessa planta me foram entregues pelo Senhor. Então ali também, quando Davi vai fazer uma casa, na verdade Davi preparou os materiais e quem construiu foi Salomão, seu filho. Ali também, depois de muito tempo passado do tabernáculo lá de Moisés, quando Davi e Salomão vão construir o templo, eles também não têm liberdade para construir do tamanho que eles quiserem, da forma que eles quiserem, não. A planta ali também foi dada pelo Senhor. Está aqui a planta, irmãos. Quando se trata de edificação da igreja, essa é nossa planta. Quando se trata da obra de Deus, essa é nossa planta. Então, não estamos aqui falando de coisa técnica, não. Estamos falando assim, Deus tem a sua obra através da sua igreja, Ele deu o modelo para essa obra ser feita e a nós cabe seguir o modelo. Amém? Finalizo aqui, vamos orar. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos a Tua palavra, que o Senhor mesmo nos fale de acordo com a Tua vontade. Te somos gratos em nome de Jesus. Amém. Passou um pouquinho ali, viu, Renato? 10:05.